a semana comumente chamada por nós de Semana Santa. É o momento em que a igreja vai nos fazer rememorar, vai nos fazer lembrar de todas as etapas da vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós teremos, ao longo da semana, todos os dias, os atos litúrgicos, para que a gente possa entender os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas eu queria só salientar alguns aspectos desses mistérios que nós estamos iniciando a celebrar. Primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém é um marco. Por quê? Porque aquele povo estava totalmente desejoso de um rei que reinasse e pudesse tirá-los da escravidão, Só que naquele momento pensavam eles que o rei Jesus era um rei político. Só que eles estavam um pouco enganados. Eles estavam um pouco enganados, por quê? Porque o reinado de Cristo nunca foi um reinado político, mas um reinado totalmente espiritual. E Cristo, verdadeiramente como Rei, veio reinar sobre os homens, no seu reinado espiritual, e veio extirpar do coração do homem o pecado, e fazê-lo ardentemente desejar o céu. Cristo ali se apresenta não como um rei guerrilheiro, porque não adentra em Jerusalém em um cavalo de guerra, mas se apresenta como um rei que não ordena, mas que propõe, mas que conquista, e ao conquistar muda a vida daqueles que a ele vão aderir. Aderir a Cristo acarreta para nós católicos, para nós cristãos, uma mudança de vida. Quem diz que é cristão e se comporta como pagão é só um cristão de fachada. E nós vemos que muitas pessoas estão dentro da igreja e não se prepararam com seriedade para o tempo santo da Páscoa. Não jejuaram, não fizeram penitência, não rezaram mais um pouquinho, não escolheram um pecado para lutar contra ele, desdenharam da confissão. Por quê? Porque ainda não é Cristo quem está reinando no coração do homem. Quando Cristo reina no nosso coração, nós nos esforçamos para agradá-lo. Hoje, a igreja celebra o domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor. Vejam que nós já escutamos o evangelho da paixão. E por quê? Porque a igreja, para fazer os cristãos rezarem em uníssono, a uma só voz no mundo todo, nos coloca esse evangelho para estarmos em comunhão com aqueles que na próxima sexta-feira não celebrarão a morte de Cristo, pela nação onde viverem, não ser feriado. Então vão celebrar hoje a paixão
E no domingo próximo vão celebrar a ressurreição. Nós, que fomos criados, a gente pode dizer assim, em uma nação que nasce sobre o lenho da cruz de Cristo, na nossa nação, nós podemos celebrar o tríduo pascal com muito zelo. E aí haveremos de viver na próxima sexta-feira, mais uma vez, a paixão de nosso Senhor. E aí eu vou deixar para pregar o Evangelho da Paixão na sexta-feira, devido à celebração hoje ser um pouco prolixa. Mas mesmo assim, ainda quero salientar duas verdades. Primeiro, o nosso rei é um rei que reinou na cruz. Por quê? Porque nos devolveu a vida eterna com sua morte, e a morte de Cristo para nós é bênção. Só que os protestantes, em uma desonestidade intelectual, vão pregar e vão dizer que nós católicos cremos em um Deus morto. Vocês já devem ter escutado isso. Quando um protestante vê uma cruz de Cristo em um católico, muitas vezes tem a ousadia de dizer: eu creio em um Deus vivo, vocês creem em um Deus morto. Isso aqui é uma falácia totalmente enganaciosa, que engana. Por quê? Porque nós não cremos em um Deus morto. O nosso Deus não está morto. Nós cremos em um Deus que morreu. Morreu, mas ressuscitou. E a morte de Cristo, para nós, verdadeiramente é salvação. Vejam que o sangue derramado na cruz por Ele nos lavou, nos resgatou. E a igreja, ao rememorar a morte de Cristo, a igreja está simplesmente agradecendo a Deus. Senhor, Deus Pai, nós te agradecemos pela morte do Senhor, teu Filho, nosso irmão, e que nos fez seu irmão, ou melhor, e que nos fez, e que se fez nosso irmão, e que nos fez seus irmãos, para podermos com Ele reinar eternamente. A igreja, ao colocar as cruzes, está simplesmente nos mostrando o preço que Deus pagou por nós, que foi a sua morte de cruz. Agora é estranho porque eles têm um mote, os protestantes têm um mote que falam que sangue de Cristo tem poder. E é verdade, o sangue de Cristo é poderoso, o sangue de Cristo tem poder, que é transformado aqui neste altar em todas as missas, e que verdadeiramente lava os nossos pecados. Só que eles esquecem que esse sangue pendeu foi da cruz, verteu foi da cruz. E a cruz é o grande mistério da nossa salvação. Depois, na próxima sexta-feira, nós iremos fazer um rito chamado de adoração da cruz. E que todos os anos pegam esse termo adoração e atacam os católicos. E todos os anos as pessoas aqui e acolá me perguntam: padre, a igreja diz que a gente não adora a imagem, mas na sexta-feira da paixão nós beijamos uma imagem e o rito é a adoração da cruz. Sim, mas vamos entender uma coisa. Na sexta-feira próxima, quando essa cruz, essa imagem do crucificado aqui, fica aqui na lateral, e a gente vem e beija, é o único momento do ano que esse Cristo aqui desce. Nós não estamos adorando essa cruz aqui de madeira. Nós estamos adorando o mistério da cruz
que é representado aqui pela imagem do crucificado. Nós sabemos que aqui não é Cristo, nós não somos tolos. Nós estamos adorando o grande mistério da cruz, que aconteceu há 2000 anos atrás. E por causa dessa entrega total, nós somos resgatados e fomos por Deus nosso Senhor salvo. Eu queria convidar vocês para que vocês tomem consciência que a Semana Santa não é um grande feriadão. Eu quero convidar vocês para que vocês entendam que não é simplesmente um feriado, mas é uma pausa na labuta diária, no trabalho diário, para que a gente possa cuidar da dimensão espiritual do nosso ser. Para um pagão é um feriadão, mas para nós cristãos são dias de fé. É por isso que eu quero convidar vocês para viverem essa Semana Santa de um modo muito digno, acorrendo à igreja, nos atos piedosos, nos atos litúrgicos, comungando a Eucaristia todos os dias e dizendo a Deus: Senhor, como eu te desejo, Senhor, como eu te amo, como eu quero, Senhor, ser feliz um dia nos teus braços na glória dos céus. E esse grande desejo começa na vivência da nossa fé, na vivência diária do trocar as coisas do mundo pelas coisas do Senhor, o bom Deus. Semana Santa, vivência de fé cristã. Aquele que se diz cristão, mas não vem à igreja na Semana Santa, ou só vem um dia, eu não vou essa, eu vou naquela, não vou essa porque é demorada, eu vou naquela que é mais curtinha. Mas você não fala isso quando é uma festa do mundo, quando você está se divertindo. Você não procura a diversão mais curta, você sempre procura aquela que lhe dá mais prazer. E o maior prazer da vida do homem é estar no Senhor, o bom Deus. Encerro por aqui a minha prédica de hoje, convidando mais uma vez e exortando vocês para vivermos santamente essa semana em Deus nosso Senhor. Creio em Deus Pai,